A morte do miliciano Matheus Rezende, conhecido como Faustão, provocou uma série de ataques do crime organizado que culminou com 35 ônibus incendiados na zona oeste do Rio de Janeiro. O governador do estado, Cláudio Castro, classificou os atos dos criminosos como terrorismo. Castro ainda garantiu que as forças de segurança foram acionadas para realizar uma operação em busca do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que era tio de Matheus. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, divulgou um vídeo nas redes sociais detalhando quais são as ações do Estado após os ataques. Ele afirmou que repudia os ataques do crime organizado e pontuou que o Estado já está tomando providências, acionando todas as medidas possíveis de segurança pública, a fim de garantir que a cidade volte à normalidade. Quero garantir que nós não arrefeceremos em nada na luta contra a criminalidade. Não daremos um passo só para trás. Estou nesse momento no CICC, o Centro Integrado de Comando e Controle, com todo o comando da segurança pública, acompanhando cada passo do trabalho das nossas forças para garantir que a paz retorne à nossa cidade. Castro também pontuou que os estados não irá descansar até que os criminosos sejam presos e chamou os 12 presos pelo ato de terroristas. Que não descansaremos até que a normalidade volte às ruas do Rio e que os criminosos sejam presos e exemplarmente condenados. Qualquer tentativa de enfrentamento ao poder do Estado será combatida. Os 12 presos já estão sendo caracterizados como terroristas e já falei com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para pedir a transferência para presídios federais. Falei também com o prefeito Eduardo Paz para monitorarmos as vias da cidade. Estamos trabalhando em conjunto para superar esse momento. O presidente Lula também se manifestou e disse que vai reforçar apoio federal e enviar equipes das Forças Armadas ao Rio. A ação das polícias civil e militar tem como objetivo evitar que outros ônibus sejam queimados e que a população consiga sair de casa para trabalhar. Os ataques aconteceram após a morte de Matheus da Silva Rezende, de 25 anos, conhecido como Faustão. Ele era sobrinho de Zinho e, de acordo com as investigações, seria o segundo da hierarquia da milícia que atua na Zona Oeste. De acordo com investigações da Polícia Civil, ele vinha há pelo menos 3 meses estreitando os contatos entre a milícia e a maior facção de traficantes do estado, o Comando Vermelho. Após a morte de Faustão, criminosos atearam fogo a pelo menos 35 ônibus e a um vagão da Supervia, na tarde desta segunda-feira. Com recorde de 35 ônibus incendiados em um dia, o prejuízo financeiro, só com os veículos, ultrapassa os 35 milhões de reais. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, não bastassem as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, os casos recentes de violência em São Paulo e no Rio de Janeiro, como acabamos de ver, também são de extrema gravidade. 35 ônibus ao menos foram queimados. O maior evento dessa natureza do Rio de Janeiro da sua história. Um trem foi queimado, escolas fechadas. A região tem mais de 1 milhão de habitantes que foram prejudicados pela ida e vinda para o trabalho e para casa. Falta de transporte para milhões de pessoas. Congestionamento em principais pontos do Rio de Janeiro na segunda-feira. Enquanto isso, aqui em São Paulo, uma jovem de 17 anos era assassinada, era morta por um jovem de 16 anos. Antes foi uma professora de 60 e poucos anos, depois de dedicar 40 anos à educação. São fatos pontuais da maior gravidade. O governador do Rio de Janeiro, Castro, disse que o crime organizado, os milicianos não podem desafiar o Estado. O presidente Lula disse que não vai haver intervenção federal no Rio de Janeiro, mas policiamento de portos e aeroportos. O ministro Dino da Justiça disse que vai mandar a Força Nacional de Segurança Pública. Acontece o seguinte, amigos, toda semana tem uma tragédia no Brasil, é uma guerra. É claro que você tem que atender aos aspectos pontuais,
Matou a professora, tem que tomar providência. Matou a aluna, tem que tomar providência. Tem que prever para que isso não aconteça no futuro. Mas o país precisa de um plano nacional de segurança pública. Cada dia é um ponto envolvendo milicianos e principalmente envolvendo o crime organizado. O crime organizado está lá na Amazônia, pondo fogo na floresta, retirando madeira, fazendo garimpo, não só lá, mas em vários estados da federação. E não é só uma facção, é uma grande facção do Rio, é uma grande facção em São Paulo, é uma facção na Amazônia, é uma facção na Paraíba, é uma facção no Ceará. É a guerra urbana do Brasil. A coisa está complicada, Ney. A senadora Elisiane Gama, relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, iniciou nesta terça-feira um périplo para entregar o seu parecer final do colegiado para os órgãos competentes, capazes de dar seguimento ou não aos pedidos de indiciamentos e investigações aprofundadas. Elisiane está acompanhada por um grupo de parlamentares da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que fez parte dos trabalhos da CPMI. A primeira autoridade a receber o documento em mãos foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo Elisiane, Moraes se comprometeu a juntar os arquivos recebidos da CPI aos inquéritos conduzidos por ele sobre os atos golpistas. Participantes do encontro relataram que o ministro elogiou bastante o documento e disse que o parecer traça a cronologia dos fatos relacionados ao 8 de janeiro. Chamou o parecer de fio condutor para mostrar os atos golpistas. Sobre a entrega à PGR, a senadora afirmou que está otimista que o órgão irá aceitar os indiciamentos propostos no relatório. Na sequência, o grupo segue para o gabinete a Procuradora-Geral da República interina, que é Elisete Ramos. Ainda está na agenda a visita ao Controlador-Geral da União, ministro Vinícius de Carvalho, ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Passos, e ao presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O documento pede o indiciamento de 61 pessoas, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado como autor intelectual das invasões aos prédios da Praça dos Três Poderes, em Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral voltou a julgar Jair Bolsonaro e o general Braga Neto. A corte analisa agora a conduta dos dois nas comemorações do bicentenário da independência. O Tribunal Superior Eleitoral voltou a julgar ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu candidato a vice nas eleições do ano passado, Braga Neto. Novamente, os casos são relacionados à disputa presidencial de 2022. Desta vez, o suposto uso eleitoral do evento do bicentenário da independência. Os autores das ações são o PDT e a candidata à presidência Soraya Tronic, que à época estava no União Brasil. Eles apontam que Bolsonaro e Braga Neto teriam cometido abuso de poder político e econômico, além de conduta proibida a agentes públicos nas eleições. Segundo as acusações, a campanha de Bolsonaro teria usado as comemorações oficiais do evento para garantir vantagem na disputa eleitoral, com discursos, fotos com eleitores e divulgação de propaganda eleitoral. Advogados do ex-presidente e do candidato a vice apontam falhas em questões processuais e pedem o arquivamento dos processos sem análise do conteúdo. Além desta terça, as sessões que julgarão o caso serão nos dias 26 e 31 deste mês. A relatoria é do ministro Benedito Gonçalves. O ministro da Justiça, Flávio Dino, faltou pela segunda vez consecutiva à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Em uma publicação nas redes sociais, o ministro informou que iria a uma reunião na Procuradoria-Geral da República.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, faltou pela segunda vez seguida à convocação da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Dino era esperado na comissão para falar sobre diversos temas do Ministério, listados em 20 requerimentos de convite e convocação. No início do mês, o ministro havia sido convocado para prestar esclarecimentos sobre uma declaração na qual atribuía ao governo de Jair Bolsonaro a violência vivenciada pelo estado da Bahia. Dino faltou sob alegação de agenda. Na ocasião, parlamentares chegaram a apontar crime de responsabilidade de Dino. Alguns deputados solicitaram ainda a expedição de um mandado de condução coercitiva, uma vez que, em caso de convocação, a presença é obrigatória. No entanto, decidiram reconvocar o ministro. Nas redes sociais, Dino informou que iria, a convite da Procuradoria-Geral da República, participar de uma reunião sobre terras indígenas. No último dia 10, o ministro sugeriu a realização de uma comissão geral no plenário para que atenda a todos os pedidos de convocação de uma só vez. E daqui a pouco, Caixa suspende exposição que fazia crítica a Arthur Lira e que custou R$250 mil. Presidente Lula participa do lançamento do novo programa Sertão Vivo, que visa apoiar a agricultura familiar no Nordeste. O Brasil News da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. Até já.